canal @MBVasco. Sejam todos bem-vindos. Porque aqui é Vasco, de torcedor para torcedor. Então vamos para mais um giro de notícias aqui no canal. Meus amigos, São Januário estava lotadíssimo, como quase sempre, né? Só na Sul-Americana que a gente fez aquele protesto, mas hoje era uma festa lindíssima, lotado. Meus amigos, estamos na zona do rebaixamento. Veja quais foram os últimos jogos do Vasco. O Vasco pela Copa Sul-Americana perdeu de 3-1 para o Olímpia, meus amigos. E logo em seguida pelo Campeonato Brasileiro perdeu de 3-0 para o Bragantino. E na Conmebol Sul-Americana, o Vasco ganhou de 3-0 do time do Barracas Central, né? Mais que obrigação. Meus amigos, não tá nada fácil a vida do Gigante da Colina. E vamos ver quais foram os últimos jogos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana ganhou de 2-0 o time do Cienciano. E logo em seguida perdeu de 1-0 para o Corinthians. E voltando à Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do Puerto Cabello. Meus amigos, o Vasco da Gama decepcionou mais uma vez. Então vamos para a escalação do Gigante na Colina no jogo de hoje. No gol, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Nuno Moreira e Cláudio Espinelli. Meus amigos, esse foi o time que enfrentou o Atlético Mineiro. E o técnico do Vasco é o Renato Gaúcho. E o técnico do Atlético Mineiro é o Eduardo Domingues. O jogo foi realizado em São Januário. E a arbitragem do jogo foi por conta de Anderson Daronco. Meus amigos, o Vasco perdeu a oportunidade de dar um salto na tabela. Pelo contrário, estacionou ali na zona de rebaixamento. E começa o jogo em São Januário. O Vasco da Gama, como sempre, em menos de 1 minuto, foi para cima do Atlético Mineiro. Adson fez um cruzamento e Cláudio Espinelli de cabeça, meus amigos, a melhor oportunidade do Vasco no jogo. E o goleiro espalma a bola para escanteio. Meus amigos, quase que o Gigante da Colina abre o placar. E o Vascão segue pressionando o Atlético Mineiro, meus amigos, no seu campo de defesa. E o Atlético tenta dar um chutão para desafogar lá de trás, mas o Vasco ganha a segunda bola e vem para cima de novo. E aos 6 minutos do primeiro tempo, o Atlético Mineiro vem para cima do Gigante da Colina, que se fecha todo no seu campo de defesa, dificultando a troca de passes do time mineiro. E o Vasco da Gama vem de novo para o ataque, meus amigos. Cuiabano tenta uma pancada ali de fora da área, a bola resvala na zaga, sobra para Adson, né, que se livra do marcador e chuta para a defesa de Everson, o goleiro do Atlético. E aos 18 minutos do primeiro tempo, o time do Vasco todo atrás da linha da bola, meus amigos, se fechando, né, para dificultar os avanços do Atlético Mineiro, que chegava com facilidade ali ao gol do Léo Jardim. E o Vasco passou a pressionar o Atlético Mineiro ali no seu campo de defesa, mas o Atlético Mineiro rouba a bola e vem para o contra-ataque e quase abre o placar em São Januário. Meus amigos, o jogo estava lá e cá. E lá vem o Atlético Mineiro de novo. Ranier recebe a bola ali, se livra do marcador e dá-lhe uma pancada, mas Léo Jardim espalma para escanteio. O Atlético Mineiro começou a gostar do jogo, aí ficou difícil para o Vasco da Gama. E escanteio cobrado por Bernardo. E Vitor Hugo sobe de cabeça e toca no canto do gol do Léo Jardim, abrindo o placar 1-0 Atlético Mineiro em São Januário.
Ah, papai, a torcida se calou, meus amigos. O estádio todo sentiu aquele 1-0 do Atlético. E aos 36 minutos do primeiro tempo, o Atlético ganhando de 1-0 e vinha para cima do Vasco da Gama, né? Querendo expandir, sentia que o bom momento de fazer mais um em cima do Vasco em São Januário. Aí a vez do Vasco reagir, foi para cima do Atlético Mineiro que se fechou todo, meus amigos. Sentiu ali uma pressão no final do primeiro tempo do Vasco, tentando sair só no contra-ataque. E assim acabou o primeiro tempo. Muitos erros técnicos da parte do Vasco, da parte do Atlético também teve. O Vasco começou até melhor ali no primeiro tempo, mas é sempre assim. Depois o adversário começa a gostar do jogo, meus amigos, aí fica difícil. Aí o Atlético Mineiro passou a gostar do jogo, começou a administrar e vinha para dentro do Vasco da Gama. E o Atlético Mineiro aproveitou o escanteio para fazer 1-0 dentro de São Januário. O time já estava sentindo a pressão por estar ali na zona de rebaixamento, por estar jogando em casa, né? A casa lotada em São Januário. E quando tomou o gol, meus amigos, os ânimos ficaram mais tensos, os jogadores começaram a errar ali vários passes que de cabeça fresca não erraria, né? Aí facilitou mais para o Atlético Mineiro. E o time com isso não conseguiu manter a calma para criar uma jogada clara de gol. É, meus amigos, a carência técnica ali faz toda a diferença no Vasco. Então vamos logo para os melhores momentos, depois a gente comenta o restante da partida. E começa o jogo, meus amigos. Ó, cruzamento, Spinelli, ó. Rapaz, menos de 1 minuto, se essa bola entra ali no gol, mudaria toda a história do jogo. Daria confiança para os jogadores aí, meu amigo. Ficaria mais fácil. Olha o Vasco atacando, ó. Nuno Moreira também tentou bater colocado. Olha lá, vem um Vasco de novo, ó. O cara chegou jantando Spinelli, cara. Olha. É, meus amigos. Aí ficou fácil pro goleiro agarrar. O goleiro do Atlético Mineiro fez uma excelente partida. Ó, quase que eles abrem o placar nessa jogada aí, ó. O Atlético Mineiro, ó, Léo Jardim, cara, olha que defesa do Léo Jardim. Caraca, Léo Jardim faz umas defesas impossíveis, mas às vezes ele toma cada golzinho bobo. Ó, o escanteio cobrado, olha lá, ó, nas costas, filho. Ninguém pulou com o cara quase 2 metros ali, ó, fez o gol, ó. Olha lá, a facilidade. Aí fica difícil, né? A torcida fazendo festa lá, do Atlético Mineiro. Lá vem o Atlético Mineiro de novo. Aí os jogadores do Vasco ficaram mais nervosos, né? Ficaram mais tensos, sentiram a pressão, sentiram o baque com o gol. Aí as coisas ficaram mais difíceis. Olha o Jardim, de novo, ó, a queima-roupa. Olha a pancada. Caramba. Segundo tempo. Vasco tentando trabalhar. Olha o chute que o cara dá, mano. Foi o Rojas. Cara, olha a falta de qualidade técnica do Vasco ali, que faz, cara. Olha a oportunidade que os caras perderam, hein? Olha só, hein? O cara recuou a bola pro Léo Jardim, na verdade, ali, ó. Caramba, cara. Olha lá, vem um Cuiabano, ó. Escorregou. Cuiabano tava vindo pra dentro, filho. O maluco é raçudo, hein? Esse é raçudo. Jogador diferenciado. Ó,
Uma falta ali que o juiz não deu, ó. Pô, o cara foi até sem bola ali, cara. Isso aí... Ó, vem um Vasco. Caramba. Aí. Nem pra resvalar ali lá pro canto, né? Ó os caras, ó. Léo Jardim de novo. Os caras também perderam umas oportunidades boas ali, cara. Aí o cara não tocou. Lá vem o Vasco. Olha essa pancada, cara. Alisson. Caraca, maluco. O goleiro deles fizeram várias defesas no jogo. Olha o chute. Isso aí foi o garoto da base também, ó. Caraca, a bola não podia passar ali por debaixo da perna do goleiro, cara. Renato Gaúcho já ali preocupado. E a pressão só aumenta pro lado do Vasco. Pra diretoria, pro técnico, pros jogadores. Ó. Bruno Lopes. O Cuiabano. O Cuiabano tava impossível, para parar ele, 2 na marcação dele. E mesmo assim ele ia para dentro, ó. Meus amigos, e esse foi os melhores momentos do jogo. O Vasco não jogou mal. Como assim, jogou mal, mas perdeu? Cara, infelizmente a qualidade técnica faz toda a diferença. Não adianta que um Chevette nunca vai ser um Corsa. Entendeu? Não adianta que um Gol nunca vai ser uma Ferrari. Pode treinar, vai com essa parada aí da Copa do Mundo, vai botar os caras, vai treinar, vai ensaiar, pai bola, mas os caras são assim. Infelizmente são limitados tecnicamente, chega ali dentro da área ali, fica com dificuldade de criar uma jogada, de chutar. Aí o que acontece? Fica dependendo de um de outro para fazer gols. Atacante, Spinelli também não está na sua melhor fase, não está conseguindo fazer os gols ali para ajudar o Vasco da Gama. A verdade é que o Vasco sentiu muito a ausência do Verratti, do Ryan. Sentiu muito, cara. Por mais que ali que às vezes o Verratti ficava umas 3 partidas sem fazer o gol. Aí, mas na quarta ele fazia, quando o Verratti não fazia, o Ryan fazia. Agora, pô, não dá, cara, não dá, tem que colocar um centroavante ali que venha vestir a camisa, que venha fazer gol matador, o cara que vai botar a bola lá na rede, porque o time do Vasco tá carente, aí a zaga dá mole, o ataque não faz gol, aí daqui a pouco a lateral dá uma bobeira, aí o Atlético Mineiro ali teve a oportunidade de fazer uns 3 gols em cima do Vasco ali, mas só que os caras também não souberam aproveitar também. É só o Vasco que erra, os caras também erraram. Mas você vê que o time do Vasco é carente. Jogou na raça, não faltou vontade. Tu vê que os jogadores estavam todos correndo ali. Mas chega na hora de finalizar, do último toque, né, daquela inteligência, cadê? O time já estava nervoso, sentindo a pressão da torcida, de estar ali na zona de rebaixamento, com aquela obrigação de vencer para dar um salto na tabela, para passar a Copa do Mundo mais tranquilo, treinando mais suave. Aí tomou o gol, aí, meus amigos, ficou tudo mais difícil, mais tenso. O pessoal começou a ficar mais caneludo, errando passes ali de cabeça fria. Não erraria. A verdade é que o Vasco falta jogadores. Aí precisou substituir. Quem entra? David. Pô, meu irmão, não dá, cara, não dá. Ali, o time titular já não tá legal. Aí pega um cara também que já não tá numa boa fase para colocar, e tu viu o nível como está o Vasco da Gama. Infelizmente, se a diretoria não abrir os olhos agora, se não colocar pelo menos, tá exagerando, meu irmão, pelo menos 5 jogadores ali, 5 jogadores titulares para a gente começar a bater de frente mais ou menos com os times, cara, porque o time do Vasco é carente tecnicamente, chega no gol várias vezes, mas falta aquele feeling, né, de uma jogada clara de gol, aquele chute bacana, ajeita para outro chutado fora da área. Não, fica ciscando, faz cruzamento, ninguém pula para cabecear. Quando cabeceia, o goleiro
né, defende também, que é lá uma vez ou outra que consegue dar uma cabeceada bacana. Aí o Vasco fica nessa dependência aí do Rojas, não conseguiu chutar de fora de área. Thiago Mendes foi bem marcado também. Aí o Vasco passa a ser limitado. Marcou os homens de criação, acabou o Vasco. Ah, o Vasco sentiu falta do Andrés Gomes, meu irmão. Não adianta nada chegar ali com velocidade ali na área e também errar o passe, errar o toque, não adianta, não adianta. Aí quer dizer, a gente está cheio de centroavante ali, mas não tem um, cara. Só o Adson que salva, né? Tá fazendo um golzinho. Agora, Spinelli, Marília Nestrosa não foi nem relacionado, Brenner, Matheus França, pô, meu irmão, né? O Nuno também, sim, mais ou menos. Cara, tem que abrir o olho, é difícil o cara chegar até aqui e falar bem, pô, Vascão, vambora. Pô, meu irmão, a gente fica triste, a gente fica chateado. É muito fácil chegar aqui, mas quando perde, meu irmão, do jeito que perde, do jeito que tá vindo, pra tu chegar e falar, pô, meu irmão, assim, é com uma dor no coração, porque realmente fica muito difícil, cara. Fica muito difícil, a gente não quer nem ouvir. Quando o Vasco perde, de clicar, ouvir falar no Vasco, quer que a alma, né, dê um refrigério para respirar e pensar que o próximo jogo vai ser melhor. Mas aí chega o próximo jogo, é outro esculacho. É o time, pô, até que eu falei, o time jogou até bem, correu, tentou marcar, mas aí marcaram o Thiago Mendes, marcaram o Rojas, aí o time ficou limitadíssimo, muito fácil para marcação. Aí, meus amigos, o adversário deita os cabelos em cima dos gigantes da colina. Pedrinho, Edmar, mete a mão no bolso aí, pega emprestado lá com a Crefisa, com a Leila, meu irmão, e traz jogador pro Vasco. Empresta um monte aí, bota na barca aí, troca, faz o que você quiser. Mas, meu irmão, tem jogador aí que não precisa nem voltar pro Vasco. Empresta ele aí, paga o salário, metade do salário, você negocia, mas não tem condições. A gente paga uma folha salarial até alta para os caras não entregar futebol nenhum, cara. Aí fica difícil, né? Então, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo aqui. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Fortaleça aqui o canal do MB, de torcedor para torcedor. Vascaíno acaba ajudando o vascaíno, sabe da nossa guerra, sabe da nossa batalha. Então, até o próximo vídeo. Fui!